Olá, eu sou a Cristina, você está no Relivrando e hoje eu vim compartilhar com vocês alguns livros de não ficção que falam sobre a Primeira Guerra Mundial. Eu tenho aqui uma playlist no canal toda dedicada à Primeira Guerra Mundial. Eu tenho ali vídeos sobre livros de ficção e livros de não ficção, livros que eu já li, livros que eu ainda não li. Agora eu vou mostrar para vocês uns outros livros, além daqueles que eu já mostrei, sobre os quais eu já falei, que são sobre a Primeira Guerra Mundial. Livros de não ficção, já falei isso? Acho que sim. Bom, antes que eu continue este vídeo, eu vou fazer os pedidos de sempre, que eu sei que são chatos, mas eu tenho que fazer, que é para vocês verificarem a inscrição de vocês aqui no canal e, se não forem inscritos, aproveitar agora para se inscrever. E também dá um voto de confiança aqui e já dá um like neste vídeo, porque isso ajuda muito a divulgar o canal e desde já eu agradeço. Como sempre, eu vou mostrar para vocês tanto livros que foram traduzidos para o português, portanto estão disponíveis para vocês em português, quanto livros que ainda não foram traduzidos, tá bom? Mas a gente tem sempre a esperança de que isso aconteça em algum momento. Então eu vou começar aqui mostrando dois livros que têm o mesmo título, 1913, né? Este livro aqui, eu gostaria de ter encontrado em português, porque este autor aqui é um historiador alemão, hoje ele tem 52 anos, ele é um escritor de best-sellers de não ficção, né? Interessante isso. Mas infelizmente eu não encontrei. Esse livro está esgotado em português, a gente só vai encontrar em sebo, pelo menos por enquanto ele não é reeditado, né? Então eu resolvi comprar em inglês mesmo porque todos os livros que eu comprei aqui, que eu vou mostrar para vocês, eu comprei usados. Acho que só tem um aqui de história, que é o mais grossinho, que eu comprei novo. O resto todos eu comprei usados. E todos em relativo bom estado, também com exceção de um. Mas, então, usado por usado, eu resolvi comprar aqui em inglês mesmo, tá? Bom, como que é a abordagem deste autor, né, que ele faz aqui, deste ano de 1913? Ele diz que a abordagem aqui é descrever um panorama cultural que está a ponto de mudar para sempre. Então ele diz que o ano de 1913 anunciava uma era de possibilidades ilimitadas. O Louis Armstrong estava tocando seu trompete, o Kafka estava apaixonado e escrevendo cartas intermináveis para sua amada, Felice Bauer, e o Chaplin acabava de assinar um contrato com os estúdios para fazer filmes, né? Então, apesar de toda essa efervescência, ele fala aqui das cartas trocadas entre o Rilke e o Freud, do Proust, né, que estava à procura do seu tempo perdido, do Stravinsky, e a gente vai falar um pouquinho dele quando eu mostrar outro livro aqui, estava celebrando os ritos da primavera, né, na sua cacofonia industrial, e apesar de tudo isto, havia no ar uma premonição ruim, de alguma coisa ruim que estava para acontecer. Então, este é o ano de 1913. E este outro autor aqui, que é o Charles Emerson, né? Ele fala também desse ano de 1913. Vocês podem ver aqui a diferença, né, do livro. Esse livro aqui tem com referências e tudo, 270 páginas. Este aqui tem 525, então o tamanho do livro já vai dizer alguma coisa sobre a abordagem dos dois, porque este aqui vai fazer uma abordagem cultural. Este aqui é um historiador australiano, ele hoje tem 47 anos, ele vive também em Londres, ele estudou História Moderna em Oxford e se pós-graduou em estudos políticos em Paris. Este livro aqui é de 2012 e este aqui é de 2013. Então, qual que é a diferença da abordagem? São livros bastante recentes, né, gente? A não ser para a Academia Brasileira, né? A Academia Brasileira não gosta de livros escritos há mais de 10 anos. Vai saber por quê, né? Bom, mas é isso. Então, este livro aqui não vai também se centrar só na Europa, como faz o Florian Illies.
o Charles Emerson, e aí ele fala aqui, ó, a procura do mundo antes da Primeira Guerra, né, antes da Grande Guerra. Ele vai falar do centro do universo, que ele considerava aqui que era a Europa na época, mas vai falar também do Novo Mundo e de outros mundos além desse, como por exemplo um pouco da África, um pouco do Oriente Médio, vai falar em Pequim, Xangai, Tóquio e vai voltar para Londres. Então a abordagem deles é diferente. Este aqui vai se centrar no panorama cultural europeu. Este aqui provavelmente vai falar da cultura, obviamente, mas vai falar também do panorama geopolítico, tá? Por isso que os dois livros, na minha cabeça, aqui se complementam, tá bom? E este segundo livro, infelizmente, ainda não tem em português, mas, como eu falei, nós somos brasileiros, né? A gente tem esperança sempre, a coisa vai ser traduzida em algum momento. Este aqui, acho que é o pior que eu tenho dessa pilha, né? O pior estado. Mas, veja, só a capa tá ruim, porque dentro ele tá muito bom, ele não tá nem rabiscado, não tem nenhuma anotação, então excelente, porque aí eu posso fazer as minhas anotações, né? E esse é o livro do David Fronkin. Esse vocês vão encontrar em português, inclusive o título é Paz e Guerra no Oriente Médio, a queda do Império Otomano e a criação do Oriente Médio. Esse autor aqui morreu em 2017. Ele era um historiador americano, escreveu esse livro em 1989. E o livro é sobre... ele é um livro bem conhecido, né? Por causa do assunto que ele aborda, ele fez bastante sucesso. E ele é conhecido pelo relato interpretativo do Oriente Médio, no qual ele descreve aqui o papel das potências europeias e o papel que elas desempenharam na criação do Oriente Médio moderno. Ele vai abordar um período entre 1914 e 1922. Então, bastante interessante, né? Quer dizer, esses outros dois a gente está no começo da Primeira Guerra, um ano antes, e aqui já vai pegar todo o período da Primeira Guerra e um pouco depois, para contar para a gente o que foi que aconteceu com aquele pedaço ali do Oriente Médio, alguma coisa da África também, o que foi que aconteceu com esses países depois da Primeira Guerra. Desse autor aqui eu tenho outro livro, só que eu tenho no Kindle. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês, dá para vocês verem a capa. O Último Verão Europeu. Neste aqui, ele já vai tentar mostrar pra gente quem foi que começou a Grande Guerra de 1914. Essa é uma grande polêmica, né, gente? Cada um tem uma opinião diferente. Uns acham que foi a Inglaterra, outros acham que foi a Alemanha, que foram os culpados, né? Outros acham que foi uma conjuntura, outros acham que foi mesmo o assassinato do nobre lá, ele era duque, né? Não lembro o grau de nobreza dele. Outros acham que foi, outros acham que foi realmente dos Balcãs. Quer dizer, cada um tem uma opinião e vai escrever o seu livro a respeito, né? Então esse aqui eu tenho no Kindle, tá? E como vocês estão vendo, vocês têm em português, né? O Último Verão Europeu. Este autor aqui, eu nem tirei o preço, gente, porque eu tentei tirar o preço e a cola grudou na capa, então eu deixei aqui. Mas é interessante para vocês verem o preço do livro que eu paguei, ó, $3,98, tá? Esse aqui também fala sobre a Grande Guerra, 1914 a 1918, é do Marc Ferro, tá? Que é um historiador francês. Ele morreu em 2021, ele fez parte do movimento da Escola dos Análises, né, que, não sei se vocês sabem, talvez quem não for historiador e não gostar de história como eu, não vai ligar uma coisa com a outra, mas foi um movimento historiográfico do início do século XX, foi fundado em 1929 pelo Marc Bloch, né, não o Marc Ferro. Né, o Marc Ferro fez parte desse movimento. Tem várias gerações desse movimento, inclusive Jacques Le Goff, e eu acho que o próprio Marc Ferro são da terceira geração, né, desse movimento. É a tal da história das mentalidades, né? Bom, por que eu comprei esse livro aqui? É um livro fininho, obviamente ele vai dar um apanhado geral sobre a Primeira Guerra. Eu tenho outros livros aqui
que também provavelmente são mais profundos que esse, mas eu queria conhecer esse autor, tá? Porque esse autor é especialista em história da Rússia, principalmente a Revolução de 1917. Então eu queria entender aí a abordagem que ele dá para a guerra, para esta grande guerra, tá bom? E aí, obviamente, o livro estava uma barganha, né, gente? Eu não podia deixar lá na estante mofando. Trouxe para mim. Este aqui do G.J. Meyer, né? DJ Meyer. É um historiador também americano. Na verdade, ele não é historiador. Ele é formado em literatura e pós-graduado em jornalismo, tá? Bom, o título do livro é O Mundo Desfeito, né? A história da Grande Guerra, 1914-1918. Vocês podem ver aqui também, né? Há a diferença aqui de um calhamaço para o outro, para um outro livro normal, né? Muito provavelmente porque ele vai fazer uma abordagem muito mais ampla, né? Então, o livro tem 700 e tantas páginas, uma bibliografia extensa, tá? Então, ele vai fazer essa abordagem mais extensa e mais profunda. E o que eu achei interessante? Geralmente, gente, eu não gosto de livro de jornalista, principalmente se for jornalista brasileiro. Eu não gosto mesmo, tá? Aí é opinião muito pessoal. Eu prefiro um livro de um historiador. Mas, neste caso aqui, esse livro, já vi alguns comentários bastante positivos sobre ele. E qual que é a diferença de ser escrito por um jornalista? Muito provavelmente é isso que eu espero, que ele seja mais palatável, mais fácil de ler, né? Que a narrativa dele seja mais gostosa de ler do que o de um historiador. Alguns historiadores são excelentes, mas têm uma escrita mais pesada, né? O jornalista tende a ter uma escrita mais leve, tá bom? Então vamos ver. A bibliografia aqui é bem extensa, bem interessante. Eu dei dando uma olhadinha aqui. Alguns autores que eu conheço, outros que eu encontrei em livros que eu tenho, né, sobre a Primeira Guerra. Então eu achei que valia a pena tentar. Vamos ver no que vai dar, né? Um jornalista aí falando sobre a Primeira Guerra. E aí agora eu quero mostrar esse aqui do Christopher Clark, que também é um historiador australiano. Já mostrei, né, um outro do australiano, acho que esse, deixa eu ver, acho que é o Charles Emerson. Isso, Charles Emerson, que escreveu em 1913. Esse aqui também é australiano. Ele vive também na Inglaterra, né? Hoje ele tem 63 anos e escreveu esse livro também em 2012, que são Os Sonâmbulos, tá? Tem em português e aqui ele vai falar como que a Europa foi à guerra. Então vocês veem. Cadê que eu falei aqui? Eu mostrei do Kindle, né? O livro do David Fromkin, que é O Último Verão Europeu, também fala sobre isso. Como e por que aconteceu a Primeira Guerra, né? Quem foi que deflagrou, o que foi que aconteceu, quais foram os conflitos. E este aqui, muito provavelmente, vai fazer a mesma coisa, né? Os Sonâmbulos. Isso aqui. Ele tem o mesmo tema, né, que são os motivos e as origens da Primeira Guerra. Ele vai falar da polarização da Europa, da crise dos Balcãs, etc. Aquilo tudo que a gente já tem ideia, né? Também é um calhamaço, é um livro de quase 700 páginas. E é isso, também escrito por um historiador. Mas o título aqui é muito sugestivo, né? Os Sonâmbulos. O que será que ele quer dizer com isso, né? Quer dizer, estavam acontecendo várias coisas e as pessoas não estavam vendo? Talvez seja isso. Não é a opinião do nosso historiador aqui alemão, né? Que ele diz, você se lembra que eu falei? Ele disse aqui que várias coisas estavam acontecendo no plano cultural, mas o clima não era muito positivo. As pessoas sentiam que tinha alguma coisa no ar. Será que esse autor aqui vai pensar a mesma coisa? Vai escrever a mesma coisa? Ou ele está usando esse título para dizer estavam acontecendo coisas e as pessoas não estavam vendo? Tá? Por isso que eu gosto de livros de autores diferentes com abordagens diferentes, né, gente? Porque aí a gente consegue formar a nossa opinião a respeito do assunto. Este autor aqui é bem conhecido no Brasil
pelos livros que ele escreveu sobre os Romanov. O Nicolau Alessandra, ele também tem livros sobre a Catarina Grande, o Pedro Grande, várias biografias. E ele escreveu esse livro aqui, que não está traduzido para o português, é o Dreadnought, que é Coraçado. E olha só, gente, é um calhamaço de 1000 páginas, tá vendo? E a abordagem dele aqui eu acho que é diferente, inclusive, dessas outras, porque ele vai falar aqui sobre a Inglaterra, a Alemanha e a chegada da Primeira Guerra. Mas vejam, ele já está colocando um coraçado no título e na capa. Então, ele vai ter uma abordagem, talvez cultural, talvez geográfica, talvez política, mas certamente ele vai abordar os conflitos que estavam acontecendo ali, os conflitos nesse ambiente geopolítico, tá bom? Então, eu acho que a abordagem é bem diferente desses outros que eu mostrei para vocês. É assim que eu vejo. Pode ser que não seja assim, né? Na hora que eu ler o livro, eu tenho uma surpresa. Mas esse autor, olha só, ele era norte-americano, ele morreu em 2019, ele escreveu esse livro em 1991, e ele era historiador e jornalista. Então, por isso que os livros dele são gostosos de ler, né? Porque ele coloca essa leveza que o jornalista consegue colocar num livro de história, né? Então, ele juntou as duas coisas. Então, eu acredito que, apesar das 1000 páginas, esse livro aqui não deve ser um livro pesado de ler, tá bom? Então, mais um aqui com essa abordagem sobre a pré-Primeira Guerra, né? Como é que o mundo chegou nessa guerra. E finalmente este aqui, Os Ritos da Primavera. Esse também tem em português, do Modris Eksteins. Esse nome super diferente, porque ele é um historiador que vive no Canadá, ele tem 79 anos, o livro é de 1989, mas ele nasceu na Latívia. Como que é isso em português, gente? Digam aí. Que fica no Mar Báltico, tá? Novamente, ele vê isso aqui, né? Ele vê a Primeira Guerra como um fenômeno cultural, né? Veja, mesma abordagem deste autor aqui de 1913, né? O Florian Illies. Quer dizer, os fenômenos culturais estavam acontecendo, prenunciando essa guerra, esse conflito. E também ele vai dizer que depois do conflito, né, aconteceu o nascimento do modernismo. Nesse ponto eu não concordo, porque já de antemão, porque o modernismo já acontecia antes da Primeira Guerra, né? Inclusive o próprio Stravinsky, nesses Ritos da Primavera aqui, é um prenúncio desse modernismo maluco aí na música, que eu não sei, gente, vocês em algum momento já tiveram a curiosidade de ouvir pelo menos um pedacinho dessa ópera musicada pelo Stravinsky? Deem uma olhada, tá? Bom, eu num domingo de manhã, quando eu comprei esse livro, fui lá no YouTube, liguei a televisão, falei, vou assistir pelo menos um pedaço disso aqui para saber do que se trata. Olha, gente, assim, doeu tanto o meu ouvido, nossa, mas dói, entra assim, sabe quando entra atravessado no ouvido? É muito diferente, eu não sei nem dizer para vocês se é bom ou se é ruim. Pro meu ouvido foi ruim, mas eu não sei se eu ouvir mais vezes o que vai acontecer. Se eu conseguisse, né? Não sei se eu consigo. E realmente eu fico imaginando as pessoas em 1913 ouvindo aquilo e assistindo aquilo, né? Então eu acredito que muita gente deve ter saído do teatro. Vocês podem ver a encenação dessa ópera, entrem aí, né? The Rite of Spring, 2013, porque em 2013 fez 100 anos da apresentação. Então, no Teatro Paris, o mesmo teatro em que foi apresentado pela primeira vez, fez uma apresentação, né, dessa ópera em comemoração aos 100 anos. Então, vocês podem ver essa nova montagem, que é uma montagem exatamente igual à original. Doído, bem doído, tá? Então, ele vai falar aqui que essas coisas estavam acontecendo antes,
E a vinda da Primeira Guerra possibilitou tudo que veio depois. Bom, isso é meio óbvio, né? Mas eu não sei bem como é que é a abordagem dele aqui, tá? Esse livro parece que fez bastante sucesso, principalmente aí no Brasil, né? Eu ouvi muitas pessoas falarem. Então, tá aqui, tá bom? E é isso. Então, vocês veem que eu tenho um material assim, bastante diverso, né? E vasto aí para me deliciar aprendendo sobre a Primeira Guerra, fora tudo o que eu já mostrei para vocês aqui na playlist, né? São acho que 6 vídeos falando sobre a Primeira Guerra, inclusive, como eu falei, livros de ficção, tá bom? Que eu já li alguns e ainda estou lendo, inclusive agora eu estou lendo um outro aí que eu comecei ontem, tá bom? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês consigam aproveitar aí as dicas. Eu vou deixar todos os livros listados aí na descrição do canal com um link para a Amazon para vocês poderem adquirir. Vocês sabem que se vocês adquirirem qualquer livro pelo link aqui do canal, vocês estarão ajudando o canal, né? E estarão me ajudando a comprar mais livros para falar, para ler e falar aqui para vocês. E é isso. Eu gostaria de desejar a todos vocês um excelente Natal, um ano novo cheio de alegria e paz para todos nós, porque no próximo sábado eu vou colocar um vídeo que já estava gravado há um tempo, um vídeo curtinho que eu queria compartilhar com vocês, e vídeos assim como este só vão retornar agora em janeiro, no primeiro sábado de janeiro, porque eu vou tirar 2 semanas de férias, tá bom, gente? Então, um excelente Natal para todo mundo e um feliz ano novo.